Fala pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar nesta aula as crises do capitalismo na globalização. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar mais um conteúdo dessa linda ciência que é a Geografia. Vamos trabalhar sobre crises econômicas. Afinal, crise econômica, crise do capitalismo, o que é isso? Quando a gente fala de crise, falando em economia, sempre temos dois motivos, duas razões para acontecer. Ou existe uma quebra de confiança das pessoas que estão comprando em relação àquelas que estão vendendo, ou então, exatamente, nós temos um aumento da demanda em relação exatamente à oferta, ou vice-versa, quando nós temos exatamente uma oferta de um produto muito maior do que aquela que necessariamente as pessoas estão comprando. Isso faz com que trave o ciclo da economia, da compra, da venda, da produção. Então essas relações de crise, elas vão acontecer sempre baseando-se na confiança das pessoas que estão investindo ou que elas estão comprando. Assim, as principais crises econômicas do período da globalização acabam sendo bem interessantes. Para começar, nós falamos da crise da Bolsa de 1929. Se a gente levar em consideração 1929, ainda nós não temos uma ideia mais clara de globalização. Nós estávamos ainda num período entre guerras. Mas sim, ela já faz ideia, já faz alusão a um princípio global, já que a crise se alastrou para o mundo inteiro e, consequentemente, teve impactos de uma maneira mais globalizada. Vamos entender como é que funcionou. Ao longo de toda a década de 1920, os Estados Unidos, ao fornecer produtos industrializados para a Europa, baseando-se num processo de reconstrução que a Europa estava tendo da Primeira Guerra Mundial, fez com que gerasse uma grande onda de produtividade nos Estados Unidos, baseado no modelo industrial conhecido como Fordismo, em que era existente uma produção em série, em larga escala, onde havia uma acumulação de produção muito grande. Só que essa acumulação de produção era rapidamente escoada para o consumo europeu. Com o período de reorganização industrial europeu, a Europa deixa de comprar esses produtos dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos também acabam não entendendo e não percebendo isso com o tempo, fazendo com que gerasse uma quantidade de estoque muito alto nas indústrias estadunidenses, a ponto de que, se fosse necessário, poderia deixar 4 meses a população que estava trabalhando nas indústrias de férias devido à quantidade de estoque que tinha. Com uma elevada quantidade de produto em estoque, o preço, consequentemente, acabou indo lá para baixo, a ponto de que o próprio preço do capital especulativo daquilo não compensava nem mesmo o custo da sua produção, fazendo com que diversas empresas começassem a entrar em processos de falência. Consequentemente, os investidores começam a perceber essa onda de perdas e de prejuízos das indústrias e começam a retirar os seus investimentos, causando uma grande crise em outubro de 1929, que se alastrou para o mundo inteiro, baseando-se de que naquela época os Estados Unidos já era uma das principais economias do mundo. O Brasil, inclusive, naquela época, tinha a principal economia, quase que a única economia brasileira pautada no ciclo do café. 80% de todo o café produzido no Brasil ia direto para os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos deixam de comprar o café do Brasil, acaba se gerando uma enorme crise no Brasil também, pois não tinha como conduzir os preços do café sem que o seu principal comprador, quase o único comprador do café brasileiro, estivesse aí comprando esse material. Se por um lado essa crise de 1929 acabou gerando problemas para o Brasil e, claro, outros lugares do mundo, para o Brasil também foi ótimo, pois foi a partir daí que os cafeicultores pegaram e começaram a investir no ramo industrial, dando origem, a partir de 1930, o processo de industrialização brasileira, ok? Nessa ideia, então, como a crise de Nova York, em 1929, acabou se alastrando para o mundo inteiro, temos essa ideia já de globalização bem formada. Mas agora, de fato, em um período
onde temos já o capitalismo técnico, científico, informacional ligado, vamos ter uma organização mais diferenciada nessas ideias do capitalismo e de sua crise. Vamos perceber então, no ano de 2008, a chamada crise imobiliária, ou também chamado de crise do subprime. A crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008, ela é considerada a maior crise econômica desde 1929, porque ela acabou tratando de dívidas de imobiliárias, dívidas de hipotecas, de compromissos de financiamentos de casas como uma moeda de troca dentro das bolsas de valores. A partir do momento em que o governo dos Estados Unidos acabou proporcionando uma enorme quantidade de crédito para as pessoas comprarem os seus imóveis, acabou que com o tempo a inadimplência dessas pessoas ficasse muito forte. E, consequentemente, essas carteiras de dívidas, que, consequentemente, seriam pagas com o tempo, começaram a ser vendidas em bolsas de valores e em outras associações bancárias. Só que como aquelas pessoas que faziam a alimentação dessas cartas de dívida, essas letras de câmbio, fez com que não fosse paga e todo um cenário de desenvolvimento financeiro passasse a ser criado títulos podres. Todos esses títulos de dívida das imobiliárias, dos inquilinos, dos financiadores imobiliários nos Estados Unidos, acabou transformando em papéis que não valiam nada. Na maior parte delas, a principal garantia que as pessoas davam era a própria casa que tinha comprado. Só que como existia uma grande quantidade de casas que deveriam ser retornadas para os bancos, o preço desses imóveis também acabaram caindo, não valendo a pena nem mesmo o banco retomar esses imóveis, porque, claro, não tinha mais quem comprasse. Gerou-se então uma grande crise econômica que acabou estourando em diversos outros lugares do planeta, pois os investidores estadunidenses tiveram que retornar os seus investimentos feitos em diversos lugares do mundo novamente para o país para tentar reorganizar a sua economia. E quando eu falo sobre essa crise de 2008 e esse retorno desses investimentos, isso afeta diretamente quem? Justamente a crise da dívida pública do euro de 2010, quando esses investidores estadunidenses que estavam investindo na construção civil da Espanha, em indústrias na Irlanda, em novas formas de produtividade agropecuária em Portugal, em sistemas de desenvolvimento da pecuária na Grécia e também em outras indústrias na Itália, eles começam a tirar essa produção, obviamente todo esse investimento da produção, e com isso, esses países que já andavam num crescimento relativamente baixo, começam então a sofrer com toda uma necessidade de investimentos. Com isso, esses países deixam de ter condições de pagar as dívidas públicas e todo o bloco econômico da União Europeia passa a ter um problema muito forte com a renegociação das suas dívidas. A solução desses problemas foi justamente encontrada através do Parlamento Europeu, onde os países mais fortes do bloco, como França e Alemanha, passaram então a financiar e pagar a conta desses países para tentar reorganizar a economia e, consequentemente, evitar que essa onda de crise e de problemas de confiança desses investidores se alastrasse para diversos outros países do bloco. Assim, com o tempo, esses países, Portugal, Irlanda, Itália, Espanha e também a Grécia, passam a ter então uma melhoria nas suas condições econômicas para poder gerar novos desenvolvimentos e novos investimentos. Assim, pouco a pouco os investidores atraem-se novamente para esses lugares para tentar reerguer-se na economia. Ainda nessa ideia da crise que surgiu lá do subprime em 2008, que se alastrou para a dívida pública em 2010, deu origem a partir do ano de 2014 uma nova crise, só que dessa vez atingindo os principais países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países que estavam tendo altos níveis de crescimento do seu produto interno bruto desde o início da década
inicial do século XXI, acabou se perdendo todo esse vigor de desenvolvimento econômico. O Brasil, que estava tendo um crescimento de cerca de 6, 7% ao ano na primeira década do ano 2000, nós tivemos, a partir de 2011, menores desenvolvimentos, chegando a cerca de 2 a 1% de crescimento do produto interno bruto, mostrando que todo aquele vigor da primeira década do século XXI já não era lá tão forte e os investimentos passam pouco a pouco sendo retirados, aliados também a escândalos de corrupção no Brasil, na Índia e na Rússia. Tudo isso faz com que todos aqueles países emergentes que estavam ali sendo os motores do desenvolvimento da nova economia passam a ter um enfraquecimento dentro desse sistema econômico global, voltando às suas condições de coadjuvantes. Com o tempo, eles passam a tentar recuperar a sua economia para que possam novamente ser os protagonistas da economia no cenário mundial. Só que chega o ano de 2020 e, com ele, um grande problema acaba avassalando diversos países produtores, centrais da economia. Um vírus chamado SARS-CoV-2, ou o coronavírus, acaba trazendo problemas para os setores econômicos. Um vírus altamente letal e transmissivo acaba saindo do seu local original, que é uma área extremamente importante de produção industrial, que é a China, mais precisamente a cidade de Wuhan, acaba sendo levado para diversos outros lugares do planeta e diminuindo toda a produtividade industrial. Essa produtividade industrial acaba sendo bem impactada, gerando então uma diminuição da oferta de produtos e, consequentemente, uma necessidade constante de determinados produtos, principalmente aqueles de geração energética, como é a questão do petróleo, e até mesmo de matérias-primas essenciais para a produção. É o caso do algodão, é o caso da soja, é o caso do aço, que acabam sendo muito importantes, mas que esses grandes parques industriais, devido a esses problemas relacionados ao vírus, não têm mão de obra suficiente para a sua produtividade. Basicamente, então, as crises do capitalismo na globalização, elas fazem uma ligação uma com a outra, de maneira que todas elas acabam gerando impactos globais, impactos que iniciam em um determinado país e, obviamente, do outro lado do mundo já sentem esses efeitos. Bom, eu vou sair de cena, vocês vão dar aquele print, vão tirar aquela foto e, vão mandar bem nos estudos, hein? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tchau!